Hi guys, welcome to my channel and my new video. Yeah. Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vim aqui falar pra vocês como foi o meu processo e como eu de fato virei ovo-lacto-vegetariano e como eu entrei no mundo do veganismo. Vou explicar algumas coisas sobre isso, sobre o meu processo, sobre algumas coisas do mundo do veganismo, superficialmente inclusive, mas na parte que vocês mais tiverem dúvida, vocês podem comentar aqui que eu gravo outro vídeo explicando um pouco mais sobre. Bom, então vamos começar pela nomenclatura e pelos nomes e pela classificação de cada um. Eu sou ovo-lacto-vegetariano, então eu tô bem na base de entrada pro mundo do veganismo. Então eu vou deixar aqui a tabela, mas eu vou explicar pra vocês todas as categorias. Como eu sou a base, eu sou ovo-lacto-vegetariano e eu não como apenas carne. Então eu não como frango, peixe, carne branca, carne vermelha também, enfim. E presunto. O que mais me dizem é que eu posso comer, tipo assim, presunto, sendo que é tudo carne, sabe? Gente, por favor, entendam que tudo que vem do animal, tipo assim, da carne do animal é carne. Não é, tipo, presunto ou frango, é tudo carne, tá? Então, eu não como, mas eu consumo ovos, leites e derivados e alimentos que possuem esses ingredientes, né? Também tem o lacto-vegetariano, que ele é basicamente como se fosse eu, e nada que tenha na composição ovos. Mas leite, obviamente, come, bebe. E agora nós vamos para as duas últimas classificações e as que são mais confundidas, que é o vegetariano e o vegano. Eu vou explicar pra vocês basicamente a diferença entre os dois e depois eu vou dar um exemplo bem prático pra vocês. Vegetariano, vegetariana ou vegetarianismo, que é basicamente a mesma coisa, é um estilo alimentar. Então é tudo que envolve o seu consumo, né, de alimentos, entendeu? Agora, veganismo é um estilo de vida, então tem umas diferenças. Eu vou explicar pra vocês agora. Por exemplo, um vegetariano pode consumir ou usar produtos que sejam testados em animais, apesar de que não é uma boa opção e eu acho que por mais que tenha pessoas que façam isso, inclusive eu que consumo ovos, leite, mas assim, é uma questão muito de consciência. Então é só você não se fazer de burro, você estar informado sobre isso, mas ter consciência do que você tá fazendo. E aí, um vegetariano, ele pode sim consumir alimentos ou usar produtos que sejam testados em animais ou tenha algum animal na composição. Não é uma coisa tão legal de se falar. Não é que ele possa, sabe? Porque, tipo assim, não tem regras aqui, mas, tipo assim, são escolhas que você faz. Você pode, sim, escolher fazer isso, ou usar isso, ou fazer parte disso, ou não, entendeu? É uma questão muito, assim, de escolhas. E de consciência, óbvio. Você tá consciente de que vai fazer isso ou não, sabe? Agora, no veganismo, não se usa nada de vestimenta, nada de produtos que sejam testados em animais ou que tenham, por exemplo, couro. Veganos não consomem couro. Usam. Não usam couro, tipo bota, casaco. Tecnicamente o vegetariano também pode fazer isso, porque já que ele não é um vegano, entendeu? Mas é como eu disse pra vocês, é muito uma questão de consciência. E assim, eu vou dar um exemplo mais claro pra vocês, se não deu pra entender ainda. Eu, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu sou vegetariano e, sei lá, Rafaela é vegana. Eu sou vegetariano, mas não sou vegano como a Rafaela. Eu não consumo nada de origem animal na minha alimentação, mas eu uso produtos que tenham na composição ou que sejam testados. Já a Rafaela, não, entendeu? Essa basicamente é a diferença. Agora que vocês sabem das categorias de cada um, eu vou falar pra vocês do como eu virei, tipo, do nada cortei a carne, se eu passei um mês, uma semana de adaptação, enfim. Em 2018, eu resolvi fazer, tipo, eu conheci o mundo do veganismo e tudo, eu queria muito fazer parte. Só que, tipo assim, eu não conhecia nada, e eu simplesmente caí de cabeça. Então, foi uma queda bem dura, eu vou já explicar pra vocês o que aconteceu. Mas eu entrei, parei de comer carne, assim, simplesmente, do nada, e não pesquisei. Simplesmente não fiquei sabendo das coisas, porque eu não pesquisei, sabe? Eu não tomei a iniciativa, não fui na nutricionista, que é uma coisa muito importante pra você tanto
qualquer pessoa, né, que não seja vegano ou faça parte desse mundo, tenha que ir, né? Pra você saber o que você tá fazendo, você tem que ir no nutricionista. Eu não fui e simplesmente parei de comer carne por uma semana, entendeu? Quando deu, assim, no quinto, sexto dia, eu já tava me sentindo muito mal, tava me sentindo fraco, tava me sentindo, sei lá, muito estranho. Meu corpo não tava aceitando a comida, já que, tipo assim, eu passei a minha vida inteira comendo carne e não faz sentido, não vai fazer sentido pra mim, na minha cabeça, pros meus desejos e nem pro meu corpo, já que eu passei a minha vida inteira consumindo esse alimento. Então, parar do nada seria uma loucura. Tem gente sim que consegue parar de comer carne e ter uma alimentação normal da noite pro dia, mas aí são muito questão de você saber o que você tá fazendo. E aí no quinto, sexto dia eu já tava vomitando, tipo, meu corpo não tava, tipo, tava meio que rejeitando qualquer comida, daí eu não tava conseguindo comer, que tudo que eu comia eu vomitava. E aí eu fui pro hospital, tipo, passei o dia inteiro tomando soro. Enfim, foi péssimo, porque daí eu tive que tomar um líquido que tinha nutrientes. Eu não entendi o que era, mas eu sabia que eu tinha que tomar, então eu tomei. Daí eu tomei nos primeiros dias depois que eu fui pro hospital, tipo, eu tava tomando sopa. Enfim. E aí a minha mãe proibiu eu fazer isso, então eu fiquei muito triste, assim, mas eu tava ciente de que eu tinha que ter feito uma pesquisa, que eu tinha que ter ido no nutricionista e tudo. Então eu desisti, meio que desisti, sabe? E aí eu comecei a pesquisar muito, isso foi em final de 2018. Eu não lembro muito data porque, nossa, minha memória é péssima. Mas aí eu comecei a pesquisar muito, muito. Inclusive eu fiz até um trabalho, de motivos pra tornar e parar de consumir carne, os impactos que causam e tudo. E aí eu fiz muito baseado num documentário que foi, tipo assim, decisivo, mas depois eu falo disso. Inclusive eu tenho uns documentários pra recomendar pra vocês e dicas pra dar no final do vídeo, então continua assistindo até o final pra você ver tudo. E aí eu voltei, tentei fazer de novo em 2019, foi acho que fevereiro, daí eu já tava meio que tinha parado, mas aí eu já sabia as substituições, o que acrescentar na minha alimentação, o que tirar da minha alimentação, todas as bases que eu tinha que. Todas não, uma boa parte pra estar ali, tipo, sobrevivendo, eu tinha. Aí depois, só depois que eu fui na nutricionista, eu fui na nutricionista em março. Mas assim, eu conto do tempo de lá pra cá, de que eu me tornei, eu conto em março, né? Porque basicamente foi um ponto. Foi tipo assim, depois da nutricionista eu já não comia mais carne de jeito nenhum. Já não comi, né? E aí foi muito, muito bom mesmo, tipo, eu ir na nutricionista, porque foi, tipo assim, muito esclarecedor, ela me explicou muito, de muitas coisas. Então, se você quer ir, tipo assim, quer começar, quer entrar, escuta minhas dicas. Se não quiser ir no nutricionista agora, é tipo assim, indiscutível que você vá no nutricionista. Assim, gente, tem gente que acha que eu passo fome, que eu não tenho nutriente suficiente pra me manter. Enfim, deixa eu falar sobre isso com vocês. Eu não passo fome de jeito nenhum, inclusive a minha alimentação tem sido bem melhor do que antes, porque eu descobri alimentos, o meu paladar mudou, eu descobri novas receitas, muita coisa que antes eu não conhecia. Através do veganismo eu consegui, eu passei a consumir, eu mudei o meu hábito alimentar, então foi uma questão assim muito boa em relação ao meu corpo. Lógico que, tipo assim, você pode usar isso a seu favor, né? Pra ajudar no emagrecimento, essas coisas, tipo, ganhar peso, toda essa coisa mais acadêmica, Não vou mentir que não ajuda, mas ajuda sim. Inclusive, se eu tivesse seguido todo bonitinho, inclusive feito exercício físico e na academia, nossa, eu estaria, tipo assim, o corpo que eu quero, entendeu? Porque eu não estou com o corpo que eu quero mais, enfim. Essa é outra questão. Tipo assim, existe uma questão de, tipo assim, você pode compensar. Eu compenso muito, esse é um ponto negativo até. Porque eu não como carne, mas eu consumo muito doce, massa, então acaba, né, compensando aí o negócio. E assim, não tenho falta de nutriente nenhum no meu corpo, entendeu? Não tenho nenhuma deficiência, não tenho nenhum problema assim físico por causa de nutrientes. Inclusive é uma opção muito boa pra pessoas que têm, assim como eu, genética pra diabetes, porque ajuda muito, tipo assim, a alimentação é, tipo assim, a base de tudo no seu corpo. Agora, outra questão, que é meio que polêmica, os veganos, vegetarianos, eu, por exemplo, repõem. Preciso tomar medicamento, preciso tomar alguma coisa. Como eu já disse, eu não preciso, porque assim, precisa
veganos, vegetarianos precisam tomar medicamento para poder suplementar uma vitamina que não é encontrada em vegetal. Ela pode ser feita artificialmente, né, pelos remédios, e é encontrada em animais, mas não quer dizer, ó, vamos lá, não quer dizer que um carnista, uma pessoa que não faz parte do mundo do veganismo, não tenha deficiência de B12, que é a vitamina que eu estou falando. Sim, qualquer pessoa pode ter deficiência de B12, depende muito da alimentação. Mas lógico, veganos que não consomem nada de origem animal não tem como ter acesso a essa vitamina, né? E ela não tá presente só na carne, ela também tá presente em ovos e leite. Que aí, já que eu consumo, eu não preciso repor nada. Então eu já tenho, com a minha alimentação, tendo esses componentes, né? Eu não preciso repor. Mas assim, se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar aqui links falando mais sobre a vitamina B12. Eu vou deixar aqui na descrição vídeos explicando sobre a B12. Assim, por que que eu não sou vegetariano ou vegano? Então, eu tenho 16 anos, eu sou sustentada pelos meus pais, eu moro com os meus pais. Então, realmente não tem como. Porque, tipo assim, eu não faço supermercado, não sou eu que compro todas as coisas aqui da casa. Então, é tipo assim, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Que é sendo ovo-lacto vegetariano, já que minha mãe meio que não faz a minha comida. Porque às vezes ela ajuda, mas basicamente sou eu que faço o meu almoço, então não dependo dela, mas outras coisas eu dependo. Então não tem como eu me tornar vegano. Tipo assim, um plano pro futuro próximo, eu espero. Sim, mas tipo, agora não tem como. Falando em minha mãe, enfim, a minha família me apoia nesse mundo do veganismo. Tipo, tem gente que é indiferente, tipo, tem gente que apoia, inclusive minha tia me ajudou muito nisso. Então, mas assim, tem gente que nem liga, tem gente que nem se importa. Minha mãe não é a favor, nem... Ela é, tipo, contra, mas... Ela vive tentando fazer comer alguma coisa, assim, de carne, mas... Resistência. Não vou comer de jeito nenhum. Mas, assim, não tem gente que nem se importa. Acho que não tem muito o que falar, sabe? Porque é minha alimentação e, tipo, não dependo de ninguém pra estar comendo, tipo... Eu faço a minha comida e tudo, então, basicamente... Então, gente, chegou o final do vídeo. E é a parte em que eu vou contar pra vocês, dar dica pra vocês, contar um pouco sobre como vocês podem contribuir e ajudar no mundo do veganismo. Bom, se você quer entrar no mundo do veganismo e saber que tá ajudando, fazendo a sua parte, a sua contribuição, sem precisar, tipo assim, cortar a carne de uma vez, ou fazer, tipo assim, mudanças radicais. Mas, assim, uma coisa que eu recomendo muito, que se você querer entrar nesse mundo e começar devagar e não precisar ir no nutricionista assim de cara, é fazer o quê? Cortar a carne vermelha. Já que, assim, depende muito é muito individual, na verdade. Se você quer, o que você quer cortar, o que você quer deixar de consumir e o que você quer diminuir, principalmente. Tipo, você diminuindo ajuda muito, juro. Então, tipo assim, se você não quer cortar alguma coisa, não quer fazer parte disso, mas pelo menos corta um pouquinho, tipo, deixa de consumir uma vez na semana, que eu vou já falar pra vocês, que inclusive é um movimento muito bonito. Mas vocês podem estar reduzindo um pouco o consumo de carne de vocês. Uma ótima forma de vocês fazerem isso é aderir ao movimento Segunda-feira Sem Carne. Nossa, é um movimento muito bom, que no início eu fiz, inclusive. Eu nem falei, né, mas assim, no início eu deixei de comer carne. Eu deixei, tipo, eu comia dia sim, dia não, aí depois eu fui fazendo por semanas, pra poder adaptar ao meu corpo. Então, eu dia sim, dia não comia carne vermelha, daí depois eu cortei, daí dia sim, dia não eu comia carne, outro dia eu não comia. Depois eu passei a comer, tipo, 2 vezes na semana. Eu fui diminuindo realmente, gradativamente, né, pra poder meu corpo adaptar. E depois eu cortei de vez, daí deu certo, e depois eu fui no nutricionista, enfim. Mas a Segunda-feira Sem Carne, ela é um movimento que foi criado em 2003 nos Estados Unidos pra poder incentivar e conscientizar as pessoas sobre os impactos da carne, tipo assim, do consumo da carne. E muita gente, tipo assim, aderiu, então isso é muito importante, porque pelo menos um dia na semana eu vou já explicar da forma que vocês ajudam, o que vocês vão ajudar. Então, mas assim, veio pro Brasil em 2009, parece, e foi tipo, tem várias pessoas que aderem a isso. Tem gente que não adere, mas eu recomendo muito, se você quer saber que tá ajudando o planeta, o lugar onde você mora, o lugar onde você vive, o lugar onde seus filhos vão morar.
Então, assim, saber que você tá ajudando dá uma autoconfiança, sabe? Tipo assim, pra sua autoestima é muito bom saber que você pode estar contribuindo pra um mundo melhor, sabe? E assim, principalmente se você quer entrar, não força, sabe? Vai tentando se acostumar. E porque, tipo assim, não adianta você forçar, porque não vai acontecer. Seus desejos, seu corpo, então vai gradativamente, tipo assim, adere a segunda-feira sem carne, passa só um dia da semana sem comer carne. Eu anotei aqui pra vocês, pra ter as informações exatas de como vocês vão ajudar. Um almoço sem carne, o que acontece? Você economiza 9,1 quilos de CO2, que é um gás bem tóxico pra gente. Quando ele tá em muita concentração na atmosfera, ele pode mudar as temperaturas médias do clima. Pode afetar o ecossistema, então são várias coisas assim que contribuem para esse aquecimento global, sabe? Ele inclusive contribui para o efeito estufa, para buracos na camada de ozônio. Então, se você não sabe muito sobre isso, dá uma pesquisada aí, realmente você vê o quão isso é importante pra gente. Eu acho que eu falei diminuir as temperaturas médias, mas aumenta as temperaturas médias. Então, o quanto mais tem no céu, na atmosfera, pior fica. Você economiza 2.481 litros de água. Então, tipo assim, quando eu soube essa informação, eu não sabia da relevância dela. Então eu vou dar aqui o exemplo pra vocês. São 2 semanas de banhos de 15 minutos. Então é muita água que você economiza. Gente, pelo amor de Deus, eu vou deixar aqui quanta água precisa pra fazer um hambúrguer. Pra fazer um hambúrguer, vocês têm noção? E você economiza 3 quilos de grãos, que são destinados à pecuária, à plantação, ao desmatamento. E que esses grãos poderiam estar sendo utilizados para combater a fome no mundo, sabe? É uma questão, assim, muito de lógica, sabe? Então, assim, são pontos que você pode ajudar e que você sente que tá ajudando, sabe? É uma coisa, assim, muito importante pra nós e pro nosso planeta. Tipo assim, parece que não afeta a gente, mas afeta. Mesmo que indiretamente, a gente vai sentir as consequências. A gente tá sentindo as consequências pela pandemia, né? É uma questão, assim, muito séria e que tem que ser tratada e levada a sério de verdade. Agora, outra forma de contribuir com isso e estar sabendo das causas, das relevâncias, é assistir documentários. Eu trouxe aqui 3 documentários para recomendar para vocês que no início eu assisti e que foram muito decisivos. Inclusive, o primeiro é Conspiracy, que tipo assim, foi muito decisivo pra mim. Foi a partir dele, nossa senhora, eu assisti ele, no outro dia eu falei, não quero fazer parte disso, não quero fazer parte desse negócio. Os 2 primeiros são documentários leves, então assim, não tem abate, não tem sangue. Se você é sensível, você vai poder assistir tranquilamente, porque ele só dá informações, mostra muita realidade, sabe? Do que a indústria esconde, do que as empresas de carne e várias outras que contribuem pra isso escondem. A verdade que a mídia não mostra, então assim, é muita coisa que, tipo assim, é um mundo, sabe? Por trás disso. O segundo é o What the Health, que é um documentário muito bom, que fala inclusive fala muito sobre a alimentação dos veganos, dos vegetarianos, e como isso pode ser bom para os atletas e para as pessoas que estão nesse mundo dos esportes, né? Porque não só pra eles, mas como pra nós, meros mortais, né? Que não praticamos, mas até pra todo mundo, sabe? É uma questão muito boa de saúde que você pode fazer parte. Eles 2 estão na Netflix, então é ótimo. Mas se você não tem Netflix, eu acho que se procurar na internet também você vai achar. O terceiro, inclusive esses 2 que eu falei, eles não são de conteúdo sensível, não tem restrição, então assim, pode assistir tranquilamente. Agora, o terceiro ele é um pouquinho mais pesado, tipo assim, se você é sensível, eu não recomendo de cara, assim, assistir ele de primeira, sabe? Assim, vai se acostumando com as imagens que você vai ver, porque nesse documentário ele mostra realmente como acontece, mostra o que acontece, sabe? É muito relevante e muito informativo esse documentário. A Carne é Fraca. Acho que eu não falei. O nome é A Carne é Fraca e ele tem no YouTube. Não tem na Netflix, mas tem no YouTube e ele é muito bom pra você assistir. Então essas foram as minhas dicas, as minhas recomendações de como você pode entrar no mundo do veganismo, como você pode contribuir com isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo dando mais informações, mais documentários, mais dicas pra quem quer saber como contribuir mais ainda, pra quem quer entrar no mundo do veganismo. Então comenta aqui embaixo se você quer um próximo vídeo sobre isso, que eu faço com certeza. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, saber do meu processo, saber algumas dicas. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo que eu tenho pra trazer, né?
Esse aqui é o segundo vídeo, então ainda não me acostumei com o fato de ser youtuber. Me sigam no Instagram, que lá eu tô sempre ativo, postando sobre várias coisas, inclusive sobre veganismo, postando sobre algumas coisas da atualidade. Lá eu tô sempre ativo, postando várias coisas, inclusive no feed, Ednogs, assim como aqui no canal e no TikTok. Lá no TikTok também eu tenho postado alguns vídeos, eu tenho postado alguns vídeos frequentemente. Então é isso, até o próximo vídeo.